Hello people! Olá minhas lindonas! Na cena 2 de fatores de vida real das amizades femininas, no episódio 8, eu trago com um tema: relação entre sogra e nora. Pois é, hoje eu quero falar para vocês aí este problema que vem atacando a cada vez mais a sociedade, as famílias. Estou a falar de duas mulheres que amam o mesmo homem, mas com amores totalmente diferentes. Estou a falar de mãe e estou a falar de nora. Então, se liga aí que eu vou explicar acerca desse conflito, desse problema que gere entre duas mulheres, na qual amam o mesmo homem. Fica ligado? Então, vamos começar por perceber. Sogra e nora, vocês as duas, vamos começar a perceber que essas brigas, essas desavenças, esses conflitos todos que vocês criam, quem sofre mais é um e único, que é o vosso amor. Quando falo de vosso amor, estou a falar de você aí, mãe, que é sogra, é o seu filho. Você aí, nora, que é esposa ou namorada, ou seja lá o que for, é o seu parceiro. E se tiverem filhos nessa relação, são os filhos, nesse caso que são os netos, que sofrem com esse problema, com esse conflito dessas duas mulheres. Então é momento para a gente começar a refletir, analisar e ver, enxergar e começar a dar espaço, respeitar a cada uma o seu lugar. Então eu vou começar a falar de você aí, sogra. Pois é, você mãe. Você mãe. É mãe, sim. Aquele filho é teu. E isso ninguém vai mudar. Aquele filho é o seu fruto. Você precisa saber que o teu filho para sempre será teu filho. Você precisa começar a aceitar o espaço da sua nora. Você precisa começar a respeitar o lugar da sua nora. Você precisa aceitar aquela mulher que o teu filho trouxe. Ama, decidiu dividir a vida com ele. Você precisa de parar de montar uma quadrilha, uma equipa. Quando falo nisso, é fazer a cabeça dos irmãos, nesse caso cunhados da vítima, que é a nora, que é a sua nora. Montar uma quadrilha, criar atos macabros, criar intrigas aos outros que são familiares, para odiarem a sua nora, para massacrarem, para desmoralizarem, tirarem dela o espaço. Você precisa perceber que seu filho vai sempre ser o seu filho. Porque o umbigo do seu filho, minha mãe, sogra, quem sabe onde deitou somente és tu. É teu filho. Você precisa aceitar que seu filho cresceu, se tornou homem. Que seu filho é pai de família. Que seu filho tem direito às suas próprias escolhas.
Você precisa saber, aceitar que quando os filhos crescem, eles já estão ao mundo. Eles já estão entregues ao mundo. Você precisa de parar de fazer vida negra, azucrinar a vida da sua nora. Você precisa de parar de escolher mulheres, escolher namorada, parceira para seu filho. Para e pensa naquela mulher que você vai querer escolher para teu filho. Se é o teu filho amar, o que vai ser daquela pobre mulher? Vai ter uma vida não satisfeita, porque não é aquele amor que o seu filho, por sua vez, encontrou, escolheu. Você vai tornar a vida de alguém amarga, porque o que vai acontecer é que aquela mulher, por não ser ele próprio a escolher e seguir o conselho, sim, de uma mãe, vai passar a trair aquela mulher. Você precisa saber e respeitar, aceitar, tornar as coisas mais fáceis, mãe, sogra. Você precisa lembrar que é teu filho e ninguém te vai tirar isso. Você precisa saber que o teu filho, quando ele se casa, já está nas mãos de uma outra mulher. Respeitar o espaço dela. Respeitar a casa. Respeitar o mundo dela. Você precisa dar um voto de confiança. Você precisa reconhecer que o teu filho está nas mãos de uma outra mulher. Se for para querer dar ideia, querer opinar qualquer coisa, que não é mal, sim. Espera a sua nora vir até a ti. E aí juntas vão criar uma solução. Você tem que começar a criar uma amizade. Tem que olhar para a tua nora como uma filha, porque você acaba ganhando mais uma filha. Não vai saindo por aí, sogra, mãe, azucrinando, massacrando a sua nora. Não vai saindo por aí, fazendo com que os cunhados do seu filho, que nesse caso são cunhados da sua nora, não aceitem a sua nora. Não vai saindo por aí, sogra, pisando, porque quem sofre, eu repito, é o seu filho. E se tiverem filhos nessa relação, são os seus netos. Não vai saindo por aí falando mal da sua nora. Ajuda, se assim ela permitir. Dá um voto de confiança. Dá amor, porque é uma filha que você ganhou. Aceita aquela mulher que teu filho escolheu, que trouxe. E diga assim: senhora, eu tenho mais de uma filha. Comece a enxergar a ela como uma filha, mas não como uma mulher que quer te tirar aquilo que já é teu e vai ser sempre teu. Não veja por esse lado. Não veja por esse lado. Veja assim como uma mulher que está a cuidar do seu filho, que assumiu o posicionamento de mulher. Dê-se limites a cada uma. Você, mãe, sogra, começa também a acreditar que a sua nora é capaz, sim, de fazer o bem. Conforme-se com a felicidade, o brilho dos olhos do seu filho, a alegria que ele transmite
pela sua parceira. Isso é que tem que ser a maior força em ti, ó sogra. Começa a respeitar o espaço. Porque esse espaço é teu e ninguém vai tirar. O filho é seu e ninguém te vai tirar. Então para de massacrar. Para de infernizar. Para de criar intrigas. Para de se meter. Para de opinar quando tua nora ainda não te procurou. Para de ainda olhar o teu filho como um bebê. Tudo bem que os nossos filhos sempre vão ser nossos bebês para toda a vida. Mas ele já é um homem. Está nas mãos de uma outra mulher. Começa a parar e deixar com que eles vivam a sua vida. Aceita, sogra. Respeita o espaço da sua nora. Então, minha sogra, eu quero falar com você aí. Aprender a amar a sua nora. Porque é uma filha. Mas uma filha que você ganhou. Seu filho, não faça isso. Para de criar problemas. Porque quem vai sofrer, quem está a sofrer, é o seu filho. Porque aquele ditado que diz: o bom filho sempre volta para casa. Nesse meio todo das vossas desavenças e brigas, há um ser que é o seu filho. Então começa a aprender a lidar com essa situação. Peça direção. Olha a sua nora como uma filha. Não vai saindo por aí pagando mal com mal. Porque você é mãe, sempre vai ser mãe. E a mãe, a gente tem que respeitar. Então não seja aquela sogra que é achada, é chamada como bruxa. Aquela sogra que transforma a vida de uma nora num pesadelo, num verdadeiro inferno. Por causa de ciúmes. Por causa de ciúmes. Seja uma mãe adulta na qual olha e diga: recebi uma filha. Procura se aproximar quando tua nora se aproximar a ti. Lembra que antes de tudo é o seu filho e a felicidade do seu filho que tem que estar em primeiro lugar. Então espero muito bem que você aí, sogra, começa a parar com esse comportamento de pisar, desclassificar, escolher. Tudo é errado. Não sabe fazer, não sabe cozinhar, não sabe engomar, não é mulher para ti. Aquela fulana é de má conduta, é assado cozido. Ela tem uma reputação não boa. É porque aquilo. Mãe, sogra, para. Não faça isso. Entrega nas mãos de Deus. Se teu filho chega à tua casa com um sorriso, é a melhor coisa que você deve ganhar e se sentir satisfeita por uma nora. Porque ele já cresceu e fez a sua escolha. Então começa a aprender a conviver. Para, minha sogra, para, sogra, de azucrinar a vida da sua nora. Começa a agir como uma realmente mãe que você é.
Então agora eu quero falar com você aí, nora. Pois é, você, nora, esposa, namorada, amante, seja lá o que você for desse homem, você tem que parar de fazer uma vida negra à sua sogra, porque ela é a sua mãe, é mãe do seu esposo, namorado, amigo. Você, nora, deve começar a se pôr no seu lugar, se concentrar como mulher. Você, nora, tem que parar de manipular, fazer a cabeça do seu parceiro, nesse caso filho da sua sogra, contra a mãe. Você, nora, deve lembrar que um dia também você vai ser sogra. Você vai ter os seus filhos e vai ter nora, querendo como não. Então não vai saindo por aí fazer aquilo que você não gostaria, não quer que um dia possa ser feita. Você tem que olhar para sua sogra como uma mãe, como a mulher que deu a vida ao homem que você ama. Você deve respeitar a ela. Você deve saber que ela é a sua mãe, porque é mãe do seu esposo. Você não pode criar intrigas entre dois amores que nada, nunca nem ninguém vai separar. Estamos a falar de amor de mãe e de filho. E você é amor de mulher. Você deve saber que esse homem, antes de eu lhe conhecer, a quem já pôs ele no mundo, que é a mãe, que é a sua sogra. Então começa a respeitar a sua sogra. Se por acaso você tem aquela sogra que você chama, ai meu Deus, é tão insuportável minha sogra. Ora a Deus. Ignora. Concentra-se na sua família, que é Deus tudo pode. Se você é aquela nora vítima, ora a Deus. Mas se o seu parceiro está contigo, não existe a melhor aliança, aliado, que ele está contigo. Você, nora, deve começar a parar de criar barreiras, fronteiras entre mãe e filho. Você tem que lembrar que este homem tem mãe, assim como as suas famílias. Você deve lembrar o seu lugar, que ninguém vai tirar. Você é esposa, é mulher, e isso ninguém vai tirar. Então começa a evitar muita coisa, concentrar-se naquilo que é o seu objetivo, naquilo que é o seu papel, naquilo que é o seu lugar dentro do seu relacionamento, dentro do coração do seu esposo, do seu parceiro. Se por acaso algo não gosta, algo esteja a ser vítima, que vem da sua sogra, conversa de boas formas, de boas maneiras com seu esposo. Mas nunca
cria barreiras, limites. Não faça isso, nora. Não começa a criar, a impedir esse laço, essa vinculação que já existiu muito antes, que existe muito antes de você entrar na vida desse homem. É claro que sim, existem casos terríveis. Dobra joelhos e ora. Se o seu parceiro está contigo, amém. Respeita a tua sogra, porque é sua mãe também. O mesmo que você respeita a sua mãe, respeita a sua sogra. Porque é mãe do homem que você ama. Começa a olhar para ela, por ela, do mesmo jeito que você olha a sua mãe. Deixa que filho e mãe continuem se amando. Você se concentra no seu papel. O seu amor ninguém vai tirar. O seu amor é esse. Você é esposa. Você é mulher. Você é amiga. Você é amante. Você é parceira. Você é mãe dos filhos. Então você tem que perceber que você também é amada. Não precisa saindo por aí, criar desavenças, intrigas, desrespeitar totalmente sua sogra. Receba a sua sogra com princípios de educação. Se tua sogra é daquelas, como chamamos por aí, bruxas, ou seja lá o que for, não pague pela mesma moeda. Fica no seu canto. Porque aqui se faz, aqui se paga. Conversa com seu marido. Não vai se intrometendo, se metendo. Não seja tu o alvo da separação desse amor de mãe e filho. Não seja você a criar esse pilar, essa fronteira. Não seja aquele tipo de mulher que diga: eu não suporto minha sogra. Ai, meu Deus, ela é terrível, ela é bruxa. Não! Se ele te escolheu estar contigo, você já deve saber que é uma vitória que você conseguiu, que você alcançou. Deixa ela. Não fecha a porta da sua casa quando a tua sogra vem te visitar. Receba ela. Coloca limites. Sogra ali, você é aqui. E juntas, amem esse homem que vocês tanto as duas amam. Que vocês as duas vão ver como as coisas vão andar bem. Comecem a procurar, a tentar, então, para aquelas que não se, como dizem por aí, não se cozinham. Começa tu, a mudança pode começar com você. Já ouviu falar na palavra ignora, ignorância? Não me toca, que não te toco. Porque a prioridade, penso eu, que é de fazer feliz esse homem. E quando vocês as duas entram nessa desavença, esse homem, quem está a sofrer? Então você, nora, começa a parar de impedir o filho de visitar a mãe, o filho de ajudar, seja lá o que ele quer fazer.
Porque é verdade, é sim. Nós mulheres temos essa capacidade, por vezes, de manipular a cabeça do nosso parceiro. Fazer com que ele desligue-se totalmente da sua mãe. Não faça isso. Assim também como você, sogra, tem essa capacidade de, por vezes, manipular a cabeça do seu filho e fazer com que ele comece a ter certas atitudes perante a sua nora. Não faça isso. Destruir, porque é isso que vocês as duas, quando entram nesse conflito, acabam criando. É a destruição. É a destruição de amor de um homem, que nesse caso é seu filho, sogra, é seu marido, seu esposo, namorado, seja lá o que for, nora. E são filhos que nesta relação gerem, que também são afetados por isso. Então, nora, para de começar a proibir muitas coisas ao seu parceiro de fazer para sua mãe. Para de proibir os seus filhos de irem à casa dos avós, da sua sogra. Para de manipular a cabeça dele, porque ele é filho dela. Então, sogra, para de manipular a cabeça do seu filho, fazer com que seu filho comece a olhar a sua esposa, que nesse caso é a sua nora, como se ela fosse um nada. Desprezar. Para de se intrometer, se meter na relação do seu filho. Para de dar palpite quando não é perguntada ou solicitada. Deixa que eles já cresceram. Que quando eles precisarem, eles vão recorrer a ti, aos mais velhos. Comecem a conviver em harmonia pelos filhos que são os netos. Assim como a família unida. Cada um no seu canto, cada um no seu espaço. Então, minhas lindonas, espero muito bem que vocês gostaram desse episódio 8 que eu trouxe para vocês. Desse problema que é vasto, que ataca várias famílias. Então, vamos começar a amar o próximo. Nora e sogra, vamos começar a nos amar, porque isso é bom. Nora, ama a sua sogra, porque Deus só vai te abençoar. Sogra, ama a sua nora, porque Deus só vai te abençoar. Vocês já pensaram, vocês as duas, hein? Juntas e unidas, maravilhas que podem fazer, de cuidar a esse homem que vocês tanto as duas amam. Então comecem a pensar nessa mudança. Se por acaso chegaram à conclusão que não, então cada uma fica no seu canto. Não se meta na vida da outra. Mãe, sogra, filho é seu. Ninguém vai mudar isso. Nora, o esposo, namorado, amante ou marido é seu. Ninguém vai mudar isso. Até aqui, até onde der. Mas já um pormenor. Filho é sempre filho. Para toda a vida. É filho da sua sogra. E tu, nora, é esposa, é mulher dele. Nora, um dia, acaba
Mas mãe não acaba, não passa. Isso é uma dica, é para lembrar. Nora um dia acaba. Mas mãe nunca acaba. Então é mais para você, mãe, que vem fazendo mal. Lembrar que você nunca vai acabar. Nunca. E também para você, nora, que vem fazendo mal. Lembrar que vai acabar, mas que vai existir memórias. Que vai, se tiver filho, que é uma família que se juntou para toda a vida. Que é um laço de sangue que você juntou para toda a vida. Porque dessa sogra que você tanto azucrina, tanto cria intriga, desavença, já quer afastar o filho da mãe. Essa sogra, desculpa, é a avó dos seus filhos. E esse é um laço que nunca vai acabar. Então você, nora, também tem esse dom de criar um certo laço que não acaba através dos filhos que você gere desse mesmo homem, filho da sua sogra. Então, espero muito bem que vocês gostaram desse episódio 8. Então vamos começar a refletir acerca desse problema. Não vamos saindo por aí criar desavenças, intrigas, porque quem fica magoado é um e único, que é esse homem, que são os netos, que são os filhos. Vamos nos respeitar, cada uma no seu canto. É mãe, é nora, logo é filha, logo é sogra, logo é mãe. Então, minhas lindonas, eu peço para vocês aí se subscreverem aqui no meu canal de YouTube. Deixem ficar o seu like, comentem, que isso é bom, que isso ajuda. Porque eu já disse que eu tenho muita história, muitos pensamentos positivos para dividir com você aí. E eu vou me despedir agora com um beijo. Tchau!